Esse é o canal Paz e Bem e esse é o programa Mulheres e Mitos. Na verdade, uma conversa, né, que a gente tem toda sexta-feira às 17 horas com a Fernanda Carlos Borges. Hoje nós vamos falar sobre o cristianismo. Então vai ser bastante interessante como é que é esse multiverso, como é que ela vê essa questão, ela não, os autores que ela estuda essa questão do cristianismo. Mas antes, aquele lembrete, se você gostou do canal, curta, compartilhe, se puder, faça uma doação solidária. Lembrando que a Fernanda também tem um trabalho no canal dela que se chama Filosofia em Movimento e está nas redes sociais para vocês acompanharem outras produções que ela faz, enfim, um outro jeito de filosofar. Vamos lá, Fernanda, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que momento é esse que vocês estão vendo o vídeo, né? E hoje eu queria falar um pouquinho da tradição judaico-cristã muçulmana, né, que tem por base o mesmo mito da criação. Esse assunto de hoje, eu acho que ele é um pouco mais delicado, vamos dizer assim, né, para nós, porque o cristianismo, o universo mítico cristão, ele é muito presente nas nossas vidas, né? Nós nos relacionamos com este universo. Então, eu falar dos mitos gregos é fácil. Estou falando de Zeus, estou falando de Gaia, estou falando, sei lá, das titãs, coisas muito distantes. Então, a gente fala disso com tranquilidade, com curiosidade. Mas quando a gente vai pensar o mito que rege na nossa proximidade, né? Muito presente na nossa cultura, aí fica um pouco mais difícil, porque às vezes a gente vai tocar em numa história que é mais próxima e com a qual a gente se identifica mais. E se a gente vai tecer alguma crítica com relação ao modo como as mulheres estão colocadas nessa tradição, fica realmente uma questão mais delicada, né? Mas talvez seja inclusive mais importante do que tudo do que a gente falou até agora, porque justamente porque é com este mito que nós temos que lidar. Existe hoje em dia uma militância de um certo cristianismo antifeminista que tem efeito real sobre a lei, sobre os costumes, sobre a vida das pessoas. Então tá, para começar a falar disso, eu queria falar um pouquinho do mito da criação judaico-cristão-muçulmana. Por que eu falo os três nomes juntos? Porque é como se fosse a mesma religião em processo de transformação, né? O cristianismo nasceu do judaísmo, o islamismo nasceu do judaísmo e do cristianismo. É como se for, eu brinco assim com metáfora, a mesma religião em 3 capítulos ou em 3 volumes. A mesma religião em 3 volumes diferentes, né? E o mito da criação é o mesmo, né? Essas religiões abraâmicas, né? Elas têm o mesmo mito da criação. Neste mito da criação dessa tradição, acontece algo extraordinário, porque é quando um Deus é representado como masculino, Bom, eu não estou falando dos esoterismos da Cabala ou das teologias sofisticadas do cristianismo e do islamismo, do sufi. Não estou falando disso. Estou falando da iconografia e do imaginário mais comum, mais habitual. No nosso imaginário, o Criador, Deus, Jeová, é um homem. E, curiosamente, é um homem que criou o mundo sozinho. Sozinho. Ele pariu o mundo sem precisar de uma mulher. Mais para frente, a gente vai voltar em alguns mitos gregos, mesmo depois do patriarcado grego antigo, né? Ainda assim, mulheres ajudaram a fazer o mundo, né? Ainda tem deusas iniciais da primeira geração divina. Nesse mito das religiões abrâmicas, não tem mulher na história da criação. Então, é um mito, pela sua natureza, é patriarcal. Quando as pessoas falam Deus, elas falam Deus Pai. Mas aí, na evolução dessa tradição abraâmica, quando chega no cristianismo institucionalizado, daí a violência contra a mulher ganha proporções inimaginadas. Então, hoje vai ser um pouco pesado, porque eu vou trazer umas coisas aqui para vocês verem.
Mas vamos pegar o mito da criação. Então, Deus foi lá, criou, esse Deus Pai foi criando, e aí tem criou o homem, em algum momento cria o homem, né, que é o Adão, e aí tem duas versões. Numa delas, ele cria primeiro uma mulher da mesma matéria da qual ele criou o Adão. Essa mulher é Lilith. Bom, ela gostava de, com o Adão, nas relações sexuais, de ir por cima, ficar por cima do Adão. Bom, até que um dia o Adão falou para ela, Lilith, você não pode ir por cima. Aí ela falou assim, como que eu não posso ir por cima? Eu quero ir por cima, eu gosto, eu vou por cima. E aí o Adão falou assim, não, não pode. Aí eles falam, então vamos chamar Deus aí para resolver, ver o que ele diz, qual é a última palavra. Aí chamaram o Deus da criação e ele disse, não, não pode mesmo ir por cima, você tem que ficar por baixo. E aí ela ficou muito revoltada, ficou muito revoltada e fugiu, saiu por conta própria, num ato de rebeldia, saiu do paraíso e virou uma demônia que assombra as mulheres grávidas e tal. Então é a mulher rebelde, né? E é engraçado isso, ela querer ir por cima, né? Ela não podia ir por cima. Porque tem uma superioridade na posição, né? Então não pode, você tem que estar por baixo, e se você não faz isso, você, sendo rebelde, você é endemoniada, é isso? Isso. E aí, enfim, era o Adão que tinha que ter a. Era o Adão que tinha que. Ele que tinha que ser o protagonista, ele que tinha que ir por cima, ele que tinha que ter o controle da situação. Mas aí então essa Lilith é expulsa e ela vira uma demônia mulher. É só então depois da Lilith que Deus resolve fazer uma outra companhia pro Adão. E é isso que está no livro oficial, né, do cristianismo, que é a história de Eva. Aí então ele tira a costela ele tira a costela do Adão e faz a Eva. E aí o que acontece com a Eva, a segunda mulher? Aí a segunda mulher vai lá e, sabendo que não podia comer da árvore do conhecimento, aparece um ser muito estranho neste lugar, nesse paraíso, que é uma serpente. Então, a serpente é uma incorporação, nesta tradição, daquela imagem da Pérsia, daquele mito persa. Aí vem essa serpente, que significa uma degeneração, né, ali, quer dizer, então não era tão perfeito assim. Tinha uma degeneração ali inerente, né? Aí vem a serpente, que também, em mitos mais antigos, é associada à renovação, é associada à grande deusa da criação e a outras deusas também. Até hoje, a serpente é um símbolo da medicina, porque a medicina estava associada às pitonisas, que eram sacerdotisas, né? Então, mas assim, mas nesse mito a serpente ela é maligna. Ela fala, vem, come isso aqui que é proibido, você vai gostar. E quem é que cai em tentação primeiro? É a Eva. E depois é a Eva que vai seduzir o Adão. Aí o Adão, sendo convencido pela Eva, ele também come o fruto e os dois então são condenados à expulsão do paraíso. Bom, isso aí vai ter muitas consequências posteriores. Então vamos lá. Muito tempo depois, quando o cristianismo ele é institucionalizado como religião daquele período medieval, essa história da Eva, ela é usada como justificativa pelos inquisidores para a perseguição com relação às mulheres. Aí tem um livro que é o que eu vou comentar agora, que é um livro que eu tenho até um pouco de receio de comentar, porque esse é um livro tão perigoso, mas esse livro é um documento, ele é um documento histórico, que é esse livro aqui. O Martelo das Feiticeiras, é isso? É o Martelo das Feiticeiras. Só dá para ver o autor. Oi? O autor, quem é? Ele é o Heinrich Kramer e James Sprenger. Eles foram inquisidores, tá? Eles eram inquisidores e este livro aqui era o livro que ensinava os inquisidores a identificarem as bruxas. Então então primeiro ele tem uma teologia para explicar por que as bruxas existem. Depois, em função disso, ele explica como que elas se transformam em bruxas.
e como que você faz para identificar. E depois que você identifica, o que que você faz para salvar essas mulheres e salvar o mundo delas. O mundo que elas atacam, sendo bruxas. É o livro mais terrível que eu já li na minha vida. Na verdade, eu li como um documento. É um documento. Esse livro é um documento. É um documento histórico. Vê, ó, ele foi publicado pela primeira vez em século XV. E quem prefacia o livro é o Papa da época. Então, é um livro que foi bastante usado pelos inquisidores protestantes. Ele foi usado, ele era citado, ele era referência para a Inquisição protestante, mas ele foi apresentado pelo Papa, o Inocêncio VIII. Então, tinha autorização católica. Sim, sim. O cristianismo ele foi implantado à custa de muita violência, né, na Idade Média, né? Você tinha que ser, ou tinha que, a sua opção era ou você é, né? E na introdução desse livro, a Rosemarie Muraro, ela foi durante muito tempo uma representante assim do feminismo brasileiro, né? Enfim, ela que conseguiu fazer a tradução desse livro como um documento, para a gente ter noção exata do que eles pensavam. E ela mostra que as estatísticas históricas de levantamentos de quais foram as pessoas que foram para a fogueira e para os calabouços. É tipo assim, 80% das pessoas que foram para os calabouços inquisidores serem torturadas e que foram mortas nas fogueiras eram mulheres. Mulheres. Quase 100%. O que significa isso? Ela defende aqui. Significa que a Inquisição, ela foi sobretudo uma perseguição contra as mulheres. É que a gente tem ideia que a Inquisição perseguiu cientistas, o Giordano Bruno e perseguiu mesmo alguns homens que estavam começando a ciência moderna, o pensamento científico. Mas as principais vítimas, o alvo da Inquisição, foram as mulheres. Tá, só que aqui eles têm que justificar, eles justificam isso. Então, o argumento deles é o seguinte: eles dizem assim, havendo a humanidade como um todo, homens e mulheres, por que os demônios preferem as mulheres e não os homens? Por que não fazem bruxos e fazem bruxas? É uma das questões que eles vão tratar aqui teologicamente nesse livro. A resposta deles tem muito a ver com o nosso último vídeo, porque eles vão dizer o seguinte, que como a mulher ela é mais corpórea, ela engravida, ela pare, ela amamenta, ela está mais no reino da natureza, e o homem é menos corpóreo, então ele é mais abstraído no espírito, a mulher é mais suscetível, por causa disso, às tentações do demônio. Ah, sim. Porque os homens têm o espírito mais protegido contra os apelos da luxúria, da lascívia, do corpo, do que as mulheres. Então, na teologia desses inquisidores, a mulher é espiritualmente mais fraca por natureza do que os homens. E ela é mais corruptível por natureza do que os homens. Entendeu? Aí tem aquelas frases, né, ignóbeis que diz, eu dei uma fraquejada na filha, tive uma filha mulher, né? Que é isso, a fraquejada produziu um corpo mais fraco, mais degenerado, menos forte, menos íntegro do que um corpo masculino. Tá. Pois é. Aí eles dizem assim, então o que os demônios faziam? Olha a imaginação desses caras com relação às mulheres. Não. Então eles justificam o que os demônios faziam para transformar uma mulher em uma bruxa. Eles procuravam as mulheres, eles visitavam o quarto das mulheres à noite, os íncubos e os súcubos, que eram demônios sexuais, e davam a estas mulheres prazeres inacreditáveis. Pura luxúria.
As mulheres, tendo sido seduzidas neste gozo todo, propiciado pelos demônios, entregavam a sua alma para eles. E com isso adquiriam poder, o poder de bruxa. Aí podia ir por cima. Como Aí bruxa, daí né? Mas não podia ir demoníaca. Só que o objetivo último dos demônios não é a mulher é um meio. Como os homens são mais fortes espiritualmente, não adianta o íncube e o súcubo ir lá direto nos homens. Eles não, o espírito deles é forte, está conectado diretamente com Deus. E aí eles usam várias citações bíblicas para justificar isso. Aí eles É fazem uma outra forma de serpente. É uma outra forma isso, de serpente. isso, porque a Eva também fez isso, enfim. E cita outras personagens também da história. Mas qual é o objetivo? É que aquilo que os demônios não conseguem fazer com os homens, quem vai fazer serão as mulheres. Então, se o íncube visitou a mulher, se o súcubo, se os demônios estavam nas mulheres, quem vai fazer isso com os homens serão as mulheres. Então, as mulheres vão seduzir os homens. Dar para eles promessas de prazeres, de não sei o quê, pai, eles vão ficar enlouquecidos. E ao fazer isso, eles também estão sob o controle do demônio. Então, para a visão do inquisidor cristão, medieval e da transição, porque isso aqui, século XV, século XVI, é renascimento. E isso foi para o século XVII, né, Inquisição protestante, tendo este livro como base. Então, a mulher, ela é usada pelos demônios para corromper o homem. Eles criaram uma desconfiança com relação à mulher como nunca havia sido criada antes. Ao ponto, assim, de que o olhar da mulher pode enfeitiçar um homem. Bom, fazendo parte dessa mesma estrutura, essa mesma genealogia, né, mítica, o Islã, não o Islã sofisticado, teologicamente bacana, tal, mas este islamismo, né, fundamentalista que a gente vê hoje, assim como tem os protestantes fundamentalistas e os católicos fundamentalistas, as mulheres cobrem os seus olhos porque pelos olhos elas podem corromper os homens. Sabe aquela Sim, sim, a capa, burca. a A burca. burca preta? Aquilo Uhum. ali é para evitar que pelos olhos as mulheres perturbem e contaminem o espírito dos homens. Certo? Agora você vê o nível de agressão, né? Você obriga uma pessoa a não ver porque ainda está nessa construção mitológica de que ela corrompe, de que A ela é desconfiança. serviçal, né? Ela é serviçal do demônio, né? Então, Isso, ela pode o tempo todo ser uma bruxa. Ela pode o tempo todo estar virada numa bruxa, pronta para corromper o masculino, pronta para corromper os homens. Então, assim, isso queria pontuar muito isso, a desconfiança que isso produziu contra as mulheres, dos homens contra as mulheres. naquele filme Alexandria, lá que tem a filósofa, né? A Uhum. Hipátia, você vê isso claramente, porque no final, quando o cristianismo domina com toda aquela violência, ainda falam, olha, mas ele segue uma mulher, ele ouve uma mulher, e uma mulher que é ateia. Então, assim, Não é e aí ateia, ela é pagana, ela não é ela é cristã, né? pagã, é isso É. mesmo, é pagã. Então, segue uma mulher que é pagã e ele ouve essa mulher. Então, ela acaba mostrando claramente isso, né? Como a mulher, ela não pode ter voz também, ela não pode ter nada. Isso é muito importante, porque daí eles vão, em algum momento, eles dizem assim, bom, mas algumas mulheres parece que elas são mais suscetíveis, ou ainda mais suscetíveis de serem dominadas pelos demônios do que outras. Quais mulheres? Mulheres ambiciosas, mulheres quentes, calorosas, que gostam de sexualidade, sexo. Mulheres curiosas. Então, assim,
para eles, a mulher que não é perigosa é a mulher que não quer sair do lugar, é a mulher que não tem vontade própria, é a mulher que não tem curiosidade, quer dizer, é a mulher absolutamente passiva. E aí que Bela, vem recatada e do lar. bela, recatada e do lar, e fofa. E eu acho muito curioso como isso até hoje está no nosso mundo, né? Como que as mulheres, assim, mais ambiciosas, mais decididas, mais voluntariosas, são mal vistas, como mal educadas, perigosas, não deveria ser assim. Tem todo um manual de boas maneiras e de etiqueta, Ah, tem né? fogueiras virtuais, né? Se queima É, pela difamação, que aí exerce o controle dentro dos ambientes mais diversos, principalmente o corporativo, e coloca você lá na fogueira virtual. Você passa a ser alvo de críticas e olhares e perseguição e avaliação. porque ela, sendo assim, quer dizer, ela não sendo absolutamente submissa, e daí estes inquisidores fundamentam isso em textos bíblicos, como, por exemplo, quando Paulo diz que o véu da cabeça da mulher é o homem e o véu da cabeça do homem é Deus, e que as mulheres não deveriam participar das assembleias, não podiam ter voz nas assembleias. Então, isso já é a institucionalização do cristianismo. Então, quando eu estou falando isso, estou falando sempre dos processos de institucionalização do cristianismo. Não estou falando de Jesus, que eu acho que Jesus é bem mais legal do que isso. Inclusive, enfim, inclusive ele é filho da Maria, a mãe de Deus, né? Mas, mas eu sempre fico meio gaga, assim, bom, tá. Aí, eles assim, como é que você identifica que tem uma mulher bruxa causando alguma coisa, né, na redondeza? Aí ele, enfim, é um livro imenso, tem centenas de páginas. Mas, tipo assim, se os animais começam a morrer sem, de repente, a galinha, as galinhas começam a morrer, começa a dar problema para os animais, eles não conseguem achar uma razão para isso. Pode estar uma bruxa agindo. Homens que ficam impotentes, pode estar uma bruxa agindo. E aí tem uma coisa que eu achei, o que me apavorou bastante, que um dos exemplos que eles dão de uma ação de uma bruxa é assim, ele escreve mais ou menos assim, imagina que tem um homem numa noite fria de inverno, inverno europeu, muito frio, e esse homem sai de madrugada, andando na escuridão, num dia muito frio, para encontrar uma mulher. Ele não está agindo em sã consciência. Possivelmente ele está enfeitiçado. Então, esta mulher é uma bruxa. O Então, simples se um fato de um cara. encontro sexual, um encontro amoroso, um encontro de flerte virou bruxaria. Não, então, se um cara cismasse com uma mulher, ficasse apaixonado, a culpa era dela. E até hoje a gente vê isso nas músicas. Você me enfeitiçou. Não é? Tem tudo na cultura popular, nas canções, tem muito essa ideia de a mulher exercendo um feitiço sobre os homens. E quando um homem se apaixona, a culpa é da mulher. E aí, quando ele sofre a rejeição, a culpa é dela. E aí, ele bate nela, ele espanca ela e ele mata ela. Porque ela é a sedutora, ela é a feiticeira, ela é a bruxa, o cara está enfeitiçado. E para se libertar daquele feitiço, daquele enfeitiçamento, ele tem que destruir aquela mulher. Não é dele, É um é rei. dela. Entende? Foi ela. Sim, terceiriza a responsabilidade. Exato. A Passou por culpa é operação. A culpa é dela e ele vai lá e espanca ela. E aí ele cita casos, aí ele vai falando assim, olha, tem uns casos incríveis que a gente nem é capaz de acreditar, mas eu sou testemunha. Eu vi crianças, meninas de 9 anos, ele escreve no livro, eu testemunhei crianças, meninas de 9 anos sendo bruxa e enfeitiçando os homens. Ou seja, se tivesse um pedófilo e esse Sim, pedófilo sentisse uma atração por uma criança, a culpa era da criança. para criança.
E a criança que ia para o calabouço e a criança que ia passar pela cura. E a cura, o exorcismo, era tortura. Sabe por que que a cura era tortura? Qual é a razão disso? A razão disso deles nesse livro é assim: se o demônio prendeu a mulher, capturou a mulher pelos prazeres do corpo, se você tortura este corpo, você faz com que a mulher se liberte desta memória do prazer e com isso ela liberta o seu espírito. Então, quando eles estavam destruindo o corpo de uma mulher, eles faziam isso justificando que eles estavam libertando o espírito das mulheres. Você fica com tanto trauma da tortura que realmente talvez você nunca mais procure ter uma relação com o homem, né? Assim, do ponto de vista emocional, podia até funcionar, mas talvez por isso que eram tão, né, ignorantes que achavam isso, porque realmente tem muita vítima de tortura que depois não consegue realmente voltar a ter uma vida normal. Imagina naquela época que deveria ser a tortura. As que sobreviviam, porque a maioria delas elas eram torturadas mais para confessar. Porque qual era o objetivo da tortura? O objetivo da tortura era que ela assumisse que era bruxa e com isso ela conseguia o perdão do padre. Então era tudo visando uma libertação espiritual, a salvação da alma. Então elas eram torturadas para chegar uma hora que elas diziam: tá, eu sou bruxa mesmo. Aí o cara falava: então tá, se assumiu, você tá arrependida de ter virado bruxa? Ela falava: sim. Então tá. Aí depois, mas mesmo assim ela ia ser morta. Então não é que ela confessava para não ser morta, ela ia ser morta. Ela confessava para receber o perdão. Que vinha de um homem. Tá, aí você que vinha de um homem. E aí você continua lendo o livro. Aí ele fala assim: como é que você identifica na tortura se a mulher está mentindo ou não? Quer dizer, aí ele diz assim, isso é muito óbvio. Ele diz assim, uma mulher que resiste a toda essa tortura, todo esse sofrimento nos calabouços e continua negando que ela é bruxa, essa força não pode vir só dela, porque nenhum humano normal aguentaria. Essa força que ela tem para negar que é bruxa só pode vir do demônio. Está condenada de qualquer jeito, né? Então, uma mulher que entrava naquele lugar, para ela sair, era muito difícil. Muito difícil. Quando ela ia para as mãos da Inquisição, ela já ia, assim, já ia para ser, porque eles dizem, tem toda uma investigação que eles fazem antes, então quando eles levavam as mulheres para os calabouços, eles já estavam bem convencidos de que ela era bruxa mesmo e que bastava a confissão para libertar a alma dela, entendeu? Aí você vai lendo isso, você vai ficando chocada e compreendendo, assim, no fundo da nossa alma de mulher, o que o patriarcado fez com a gente. E a memória que a gente tem. Nós enfeitiçamos, nós subvertemos, nós degeneramos. Prestamos serviço para o demônio. Prestamos serviço para o demônio, nós destruímos o espírito masculino, onde a gente vai como porta-voz da degeneração demoníaca. O nosso olhar é perigoso, a nossa fala é perigosa, a nossa vontade é perigosa, a nossa ambição é perigosa. Tudo isso nós herdamos de um jeito extremamente violento, extremamente violento. Ler os argumentos é uma coisa que você não sabe, você tem vontade de rir de algumas coisas, tipo, ele diz, né, esse Kramer, ele fala que um dia ele chegou na casa de uma mulher suspeita de bruxaria e ele ficou muito horrorizado, porque no fundo da casa dela tinha uma árvore e os frutos que essa árvore dava eram pênis. Pênis. Ele fala, eu vi. Que frutos são esses? Que ele achou que eram pênis. Mas você vê, olha a loucura que eles tinham, o medo, o pavor e o ódio contra as mulheres, né?
Mas tem mulheres que, por mais que passem por toda essa tortura, tudo isso e pá, elas continuam dizendo que não são bruxas, que não tem pacto com o demônio e nada. Bom, essa força ela só pode tirar do demônio, como eu disse, né? Que eles falavam isso. Aí ele dá uma última estratégia. Essa me fez chorar quando eu li. Que é assim, então você pega essa mulher e envia ela para viver em alguma casa boa, com pessoas cordiais com ela. Oi? Com pessoas de bem. Pessoas de bem, com pessoas cordiais que vão tratá-la muito bem, que vão acolhê-la e tal, mas tá tudo combinado com essa família. E alguém ali dentro da família vai tentar se aproximar dela para criar intimidade, proximidade, para conquistar a confiança dela. E aí, quando ela estiver assim, se sentindo muito tranquila, muito acolhida naquele ambiente e confiando naquela pessoa com a qual ela criou intimidade de amigo, de amiga, em algum momento ela vai dizer alguma coisa que confirma que ela é bruxa. Marapuca. Quer dizer, então, quando essa mulher passa por tudo isso e consegue confiar em alguém para desabafar qualquer coisa, entende? Às vezes não é para dizer eu sou bruxa. Às vezes é dizer qualquer coisa que dá a entender que sim, ela era bruxa. Essa mulher é traída pela última vez. Ou seja, a suspeita de bruxaria não tinha chance. Não tinha chance. E aí eu fico pensando um pouco nisso, assim, quanto que a gente herdou desta memória, que é recente, tá? A Inquisição é 400, 500 anos. É recente. Então, o quanto que essa memória de a mulher não tem chance está presente entre a gente. Quanto que isso habita o imaginário masculino. Essa desconfiança no olhar contra a mulher. Bom, basta você fazer um BO numa delegacia por violência. Basta fazer um BO. O que é que você fez? O que você fez para ele? E a questão do estupro. Foi estuprada? Onde é que você estava? O que você Que fez? roupa você tava? Que roupa você tava? Ou seja, você era uma bruxa sedutora que fez o homem perder a cabeça? Tá. E essa história ela vai até o fim. Eu achei aquele livro que eu te falei sobre as mulheres na história da medicina. As mulheres elas começaram a participar da medicina, que é uma coisa que surgiu com o Renascimento, só no século XX que as mulheres começaram a ser aceitas para valer nas faculdades de medicina. Então, olha, por quê? Porque achavam que as mulheres no ambiente médico iam causar, iam levar sexo, iam estar lá no plantão e dar aquele olhadinha e começar uma treta ali, ia tirar os homens da... Né, que a ideia de que as mulheres iam tirar os homens da concentração porque iam levar perturbações. Então, olha como isso dura. Tá, aí a gente fala assim, mas isso é muito antigo, isso é muito antigo. Não. Se você procurar na internet, você vai achar um livro de teólogos neopentecostais norte-americanos. Eu achei esse livro, eu procurei. Ensinando como disciplinar uma mulher com vara, porque isso está na Bíblia. No Velho Testamento. Sobre esse livro. Que as mulheres têm. Então, então tem um livro que foi publicado recentemente, este século, agora. E aí você pega todo mundo viu aquele vídeo, foi um escândalo do Bispo Macedo dizendo que não quer que as filhas façam faculdade, não é? Para que a cabeça delas não fique maior do que a cabeça dos maridos. Porque essa não é a vontade de Deus. Então, o homem tem que estar sempre com o intelecto mais evoluído, desenvolvido, para que a mulher entregue a sua cabeça para os homens. E não é bom que as mulheres se desenvolvam muito. E ele ainda diz naquela conversa cínica, você vê as mulheres muito inteligentes, muito intelectualizadas, elas ficam sozinhas, elas não conseguem respeitar a vontade de Deus. Porque elas têm que achar um homem com uma cabeça muito grande, para que elas possam entregar a sua cabeçona para um homem. O pressuposto é que a mulher não tenha nenhuma dessas características das bruxas. Ambiciosas, inteligentes, voluntariosas, curiosas. Não pode comer da árvore do conhecimento para não ser expulsa do paraíso. E o paraíso é ao lado dos maridos, que são, além de provedores, são os que tudo sabem.
É. Então, assim, claro que teologias sofisticadas dessas tradições abraâmicas conseguem ir além disso. Mas isso não impede que o texto, do jeito como ele está na letra do livro sagrado deles, não impede que esses textos deem argumentos para os machistas. Porque essa coisa da cabeça está nos livros. Como esses pastores neopentecostais não têm boa formação teológica, filosófica, nada disso, e acessam pessoas muito simples do ponto de vista de compreender este universo do conceito, das grandes abstrações, eles vão lá, mas está escrito aqui e está escrito ali. A Eva foi responsável. Não é para a mulher ter voz nas assembleias. E muitas outras histórias. Muitas outras. E esse livro aqui é muito interessante, porque ele vai citando todas elas. Inclusive, ele cita Santo Agostinho, para mostrar como as mulheres são seres perversíveis, né? Como as mulheres são degeneráveis. E cita vários, vai citando. Você fala, gente, é uma história muito longa de difamação da mulher. Que a gente não muda, que os homens não conseguem mudar só porque eles querem. Assim, ele tem que ter um trabalho. Desconstruir o machismo é um trabalho. Então não adianta um homem entender o discurso antimachista e concordar com ele. Ele tem que mudar a percepção, o jeito como ele olha para a mulher. Ele tem que mudar disposições. É uma desconstrução muito difícil, mas que deve ser empreendida. E nós, mulheres, carregamos uma culpa e uma vergonha. A culpa de Eva, a vergonha da bruxa. Entende? Nós carregamos a vergonha de sermos suscetíveis à tentação dos demônios, à lascívia, à luxúria, ao gozo com o demônio. No imaginário. Entende? Sim, sim. Não, nós não temos essa culpa e não precisaríamos ter essa vergonha, porque tudo isso é uma construção do imaginário daqueles cristãos daquele período e que tem uma longa história também para justificar e tem relações sociais também para justificar isso, né? Naquela época havia mulheres que tinham muitas terras porque os homens tinham morrido nas cruzadas, então tinha mulheres com poder econômico e político e eles estavam controlando também o poder dessas mulheres, então tinham que destruí-las. Estava nascendo a medicina masculina naquela época, e as grandes responsáveis pela saúde também eram as mulheres que entendiam das ervas, enfim, entendiam de uma medicina feminina, tradicional, milenar, o chá que é bom para o rim, o chá que não sei o quê, o preparado que ajuda na febre, e elas eram as parteiras, elas também davam à luz, elas eram o que hoje seriam as obstetras, né? Então, era um período em que mulheres tiveram bastante poder no campo da saúde e estavam tendo poder econômico e político, porque tinha muitas que eram donas de propriedades, grandes propriedades e viúvas. Então, era um período que estava nascendo uma medicina masculina mesmo, com os estudos que depois se desenvolveu como estudos modernos de anatomia e tal, e que as parteiras não podiam estudar aquilo, não podiam. Eram proibidas, as mulheres não podiam fazer isso. Só que aí olha uma outra coisa, hoje o vídeo está pesado, né? Mas olha outra coisa tristíssima, que é quando a gente se dá conta, a gente, assim, se a história fosse contada pelas mulheres, seria outra perspectiva. Olha só, as parteiras não podiam estudar aquela medicina que os homens estavam produzindo. Sim. Nas primeiras escolas de medicina, era proibido. Os homens não podiam ver um corpo nu de mulher. Então, ao fazer parto, eles não podiam ver o corpo delas. Como é que eles iam fazer o parto? Fazer o parto se o corpo da mulher era proibido porque ele era perigoso. E as parteiras também estavam sendo mortas, porque neste livro aqui da Inquisição ele fala isso, que é muito comum, ele diz, né, ele justificando, é muito comum que as parteiras sejam bruxas. Então as parteiras foram bastante perseguidas, porque na hora que nasce o bebê, ela já encosta o demônio ali no bebê. Eles imaginavam essas coisas. Então as mulheres grávidas, as mulheres mães, elas ficaram à mercê, porque não tinham as parteiras. Os homens morriam muito, né? Morriam muito. Os homens não sabiam
eles não tinham a sabedoria da parteira, eles não conheciam as ervas, não conheciam a técnica, não sabiam nada. Eles não podiam sequer olhar direito para o corpo da mulher, higienizar. Então, as mulheres mães, mulheres parturientes, morriam muito, muito. E esta morte das mulheres durou muito, muito tempo depois também. Durou até que se descobrisse que lavar as mãos... Que lavar as mãos era necessário. Eu acho que isso foi século XIX. E Se não me essa engano, lavar as mãos é uma coisa do é muito século recente. XIX. É muito recente. E tem essa história, teve um médico, ele entendeu que quando ele lavava as mãos, isso já no século XIX, achou eu que é XIX. Aí, por uma coincidência, esse médico descobriu que quando ele lavava as mãos, as mulheres não morriam. E ele entendeu isso, que se ele lavasse as mãos, as mulheres não morriam. E ele e as mulheres começaram a não morrer, quando ele que fazia o parto. Aí ele lançou essa ideia para os outros médicos, né, dizendo, olha, tem micro-organismos que causam as infecções todas, se lavar as mãos, os micróbios, né, se lavar as mãos, isso não transmite. Aí sabe o que aconteceu? O que a comunidade médica masculina fez? Achou extremamente ofensivo ele lançar uma tese de que a culpa da morte das mulheres era deles. Eles se sentiam ofendidos e se recusaram, falaram, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Qual foi o fim desse médico? Ele meio que deu uma... Dizem que ele enlouqueceu. Eu não acho que ele enlouqueceu, eu acho que ele ficou desesperado. Ele andava na frente das clínicas de parto, né, das casas de parto, gritando, lavem as mãos, desesperado, porque era uma coisa tão simples e os médicos, homens, se recusavam a fazer porque não queriam assumir a responsabilidade de que o que acontecia com as mulheres depois do parto, que elas ficavam cheias de infecções e, enfim, contaminadíssimas, era a responsabilidade deles. Bom, até hoje, né, tem histórico aí de partos que são poucos acolhedores, né? Na medicina tem muito caso de parto extremamente agressivo que as mulheres vivem denunciando. Exatamente. Inclusive nos partos cesáreas, tem aquele caso de que costura-se um pouco mais para a mulher ficar mais apertadinha, para o homem ter prazer sexual, que ainda algumas sociedades fazem. Então, isso vem se perpetuando, né? Vem se reproduzindo. É isso. Então, assim, esse vídeo foi um pouco pesado, assim, né? Bom, tá, mas vou ser mais pesada um pouquinho. Quando a gente conhece essa história e ouve discursos como os do Bolsonaro, como os discursos da Damares. A Damares, ela é ministra das mulheres. E ela diz que, de fato, na família a autoridade é do marido. Quando a gente tem em mente essa memória toda, a gente entende que não é bonitinho falar isso. Não é preservar a família. É preservar uma diferença muito grande entre homens e mulheres, que coloca a mulher como um ser tão estranho, que chega a ser demoníaco e perigoso para o que a humanidade deveria ser, que é o homem. E isso vai desembocar em violência. Ponto. Para concluir, o cristianismo, não estou falando de Jesus, do mito do Jesus, acho que o mito de Jesus ele demanda outras questões muito mais interessantes, assim, no sentido de elevação intelectual, conceitual e espiritual, do que esta história da instituição cristã. O cristianismo ele fez uma coisa que, quando acontece nas culturas, é terrível, que é conceber uma diferença muito radical entre homens e mulheres. Toda cultura que entende que mulheres são muito diferentes de homens são culturas de violência, violência de gênero. Entende? Porque quando um homem olha para uma mulher, ele não está olhando para alguém como ele.
Está olhando para o ser inferior. Ele está olhando para um outro ser, ele não vê na mulher alguém com quem ele possa se identificar, porque está vendo um ser que foi Inferior. construído como um estranho, como um outro, como algo que não é acessível dada a diferença. Então, quando a gente fala de desconstruir esses papéis de gênero que criam diferenças assim tão grandes, é visando inclusive diminuir essa violência, criar uma proximidade maior. Então, não é brigar com os homens, como diz esse discurso fascista, neofascista que a gente tem hoje, que a gente criou briga entre homem e mulher. Não. Desconstruir essa diferença é para favorecer uma aproximação. É fazer com que os homens, ao olharem para as mulheres, eles não vejam um ser estranho, um ser que eles não conhecem, um ser de outro mundo, um ser perigoso, um ser que eles precisam controlar porque é muito diferente deles. Né? E que a gente também, ao olhar para os homens, possa olhar com maior proximidade. Nós mulheres, né? Esse ser não é tão diferente de mim, ele também tem sentimentos humanos como eu tenho, ele também tem questões humanas. Quer dizer, na verdade, é transformar as pessoas numa coisa mais humanamente assemelhada, vamos dizer assim, né? Essa é a desconstrução. É que a mulher deixa de ser esse ser tão estranho ao ponto de precisar, ao ponto de ser demoníaca, né? E ao ponto de precisar ser disciplinada, ser controlada, ser vigiada. E ao ponto de nós mulheres nos sentimos envergonhadas, porque sentimos, porque queremos, né? Pelo que somos. Nós mulheres carregamos uma vergonha. As mulheres no cristianismo carregam uma vergonha que se mistura com uma culpa. Eu queria até que as pessoas do vídeo, que estão vendo o vídeo, comentem isso, sabe? Vocês mulheres se sentem absorvidas por uma vergonha, por uma culpa, por uma coisa assim que você não sabe muito bem o que é, mas está pressuposto? É isso. No meu universo aqui que eu faço parte, a gente tem uma solução bastante simples, que é assim, ora você reencarna homem, ora você reencarna mulher. Então, não tem como, sem querer ser superior, nem melhor, nem... porque você vem na outra pele também. Então, se você vem na outra pele, é Sim. preciso que você tenha empatia, enfim, que não seja uma pessoa que se julga acima do bem e do mal, como, né, muitas vezes o patriarcado se julga, né? E o cristianismo, ele radicalizou aquela diferença que eu te falei entre o espírito e a matéria, né? Ou entre o espírito e o corpo. Então, esse espírito masculino, nessa concepção, ele está mais próximo das ideias de Deus e tem a função e obrigação de controlar, de disciplinar o corpo da mulher, o corpo corrompível da mulher, que é fraca do espírito. Pois é. Então tá bom. Então vamos Tá bom. terminando aqui mais um Mulheres e Mitos, lembrando toda sexta-feira às 5 horas. E se você gostou, curta, compartilhe e deixa suas perguntas, que a Fernanda, ela sempre está presente no bate-papo, então deixa suas perguntas, as suas dúvidas, até para a construção dos próximos vídeos de forma colaborativa. Então, um beijo grande, obrigada. Um beijo a todos e visitem o canal Filosofia em Movimento. Tchau, gente.